Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de PHP e hoje começaremos a entrar mais a fundo na parte do código em si. No vídeo passado a gente fez uma instalação de ferramentas como Champ e fez o primeiro códigozinho para entender como funciona. Nesse vídeo a gente vai entender sobre os tipos de dados, variáveis e fazer alguns cálculos. Então se acomoda aí que hoje tem conteúdo. Mas antes de continuar, cara, nesse vídeo nós vamos dar um plano hobby da nossa hospedagem gratuitamente. Ou seja, você vai ter um mês de plano hobby gratuito para usar nos seus projetos PHP ou em outra linguagem. Tudo que você precisa fazer é encontrar o código secreto que eu vou deixar nesse vídeo. E quando você encontrar, basta criar uma conta na plataforma da Square e ir em configurações e resgatar o código. Depois é só aproveitar. Então, para começar, eu vou fazer o seguinte: vamos lá aqui na nossa pasta inicial do computador. Vamos aqui na pasta do Champ. Cadê Champ? htdocs. E vamos abrir essa pasta Square Cloud com o VS Code. Dentro da pasta Square Cloud não tem nada. A gente tinha criado uma pasta lá, mas eu apaguei para ficar mais organizado. Vamos fazer tudo dentro da pasta Square Cloud mesmo. Dentro da pasta Square Cloud não tem nada. Aqui no VS Code, fazer o seguinte: para ajudar a gente, vamos instalar a extensão do PHP, qualquer coisa que eu esqueci de ensinar no vídeo passado. Vou vir aqui na parte de extensões, do lado esquerdo, e vou pesquisar por PHP. E eu vou instalar esse aqui, que só tem só PHP criado por DevSense. Vou instalar, pode confiar e tá instalando. E lembre também de ativar o Champ, né? O Apache, o MySQL não precisa agora, já que não vai usar banco de dados, mas o Apache precisa estar obrigatoriamente ligado para o PHP funcionar. Aqui no VS Code, vamos criar um arquivo, lembrando para criar arquivos aqui no canto superior esquerdo, nesse arquivinho, novo arquivo, chamar de tipos, underline de, underline dados.php. Já organizadinho, né? Por tema. E vamos começar. Recapitulando o que a gente viu na aula passada, a gente começa usando a tag do PHP, menor que, interrogação, PHP. E embaixo a gente escreve nosso código. No caso, se eu quero exibir alguma coisa na tela, eu vou usar o echo. Echo, olá, mundo. E termina com ponto e vírgula. E fecha a tag do PHP também. Para executar, a gente viu que precisa ser pelo navegador. Então aqui na nossa barra de URL, eu vou digitar o seguinte: localhost barra query underline cloud. Dá enter. E aqui ele lista todas as nossas pastas e arquivos que tem dentro do diretório Square Cloud. Que tal o nosso arquivo? A gente criou tipos de dados.php e se eu clicar, ele é executado e traz pra gente o olá mundo. Ok, mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês agora. Eu vou voltar aqui no nosso VS Code e vou escrever esse olá mundo sem aspas, ó, só olá mundo. Vê que ele já fica vermelho, ó. Se é syntax erro, unexpected token, exclamação. Se eu vir no nosso navegador e atualizar a página, ele dá um erro, que também a mesma coisa que ele mostrou lá no VS Code. Por que ele dá erro? Que é o seguinte: todas as informações de texto que a gente quiser representar, não só no PHP, mas na linguagem de programação, a gente usa as aspas. Aspas duplas, como a gente fez, pode ser também aspas simples, enfim, tudo que for texto a gente precisa de aspas. Agora eu vou mostrar outra coisa aqui, ó, eu vou colocar entre aspas o número 10. Se eu voltar, atualizar a página, o número 10 aparece, perfeito. Agora se eu tirar as aspas do número 10, ó, echo 10, e voltar e atualizar a página, ele também exibe, não dá erro nenhum. Se eu colocar 10, sei lá, espera aí, colocar bem 10 aqui, ele fica amarelo. Se eu voltar a atualizar, ele dá erro. Por que que isso acontece? Isso acontece basicamente porque nas linguagens de programação nós temos que lidar com os tipos de dados. Isso significa que os dados podem pertencer a tipos diferentes. Quando a gente coloca bem 10 entre aspas, a gente está informando para o PHP que essa informação é do tipo texto. Esse tipo texto a gente chama de string, que é o tipo propriamente para texto. Quando a gente coloca um número sem as aspas, ó, colocar o número 10, isso aqui já não é mais string, isso aqui agora é integer, ou só int, que é um tipo numérico que representa um número inteiro. Quer ver? Vamos fazer o seguinte: ao invés de colocar echo, eu vou usar o var underline dump. Esse var dump serve para a gente obter informações sobre uma variável. Desde o var dump eu vou digitar entre aspas Square Cloud. Vou voltar lá no nosso navegador, vou atualizar e ele mostra string 12 Square Cloud. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse valor aqui, Square Cloud, que a gente colocou entre aspas, é um valor do tipo string com 12 caracteres. Square Cloud tem um total de 12 caracteres. Se eu voltar e colocar, por exemplo, o número 80, voltar no nosso navegador e atualizar, ele mostra int 80, ou seja, esse 80 é do tipo inteiro, que é um valor numérico. Existe outro tipo numérico também que a gente usa bastante, que isso é o tipo float, que é o tipo decimal. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 6.67, vir aqui e atualizar a página, ele retorna float. Esse tipo é o tipo com decimais, ou seja, tudo que tiver um ponto e um mais número na frente é um tipo decimal, tipo float. Então para recapitular, vamos fazer os três de uma vez aqui. Ó, var dump, vou colocar texto se inscreva, var dump, aqui vou colocar o número 10, e lembrando, sempre termina em cada linha de código com ponto e vírgula, que eu já esqueci, quase me ferrei por causa disso. E por último, var dump, vou colocar o número 34.10 e fechar também com ponto e vírgula. Voltar no navegador e atualizar, fica tudo um do lado do outro, né? Mas tudo bem, assim mesmo, porque ele retornou somente as informações, não pediu para ele separar por linhas. Então, ó, string 12, que é o se inscreva, o inteiro de 10 e o float, que é 34.10, só que ele interpretou 34.1 porque matematicamente
matematicamente é a mesma coisa. 34.10 e 34.1 matematicamente é a mesma coisa. Então ele já arredondou para 1. Uma coisa que a gente usa bastante aqui nos códigos são os comentários. Digamos que a gente queira passar alguma informação ou queira desconsiderar alguma linha, a gente pode fazer o seguinte, ó, se eu vir aqui embaixo, eu vou escrever esse é meu código PHP, exclamação. Pode ver que ele fica vermelho, ó, dando um erro de sintaxe, porque ele não consegue reconhecer isso aqui como um código PHP. Se eu voltar e atualizar a página, ele dá erro também. O que eu posso fazer nessa situação é colocar duas barras antes, calma aí, barra, barra, e ele interpreta essa linha como se fosse um comentário, como se fosse, não é um comentário, isso aqui é uma linha que não vai ser interpretada, como se ela fosse ignorada. Então, se eu voltar, atualizar a página, nada acontece, continua o mesmo código. Eu posso fazer isso em linhas de código normal também, vir aqui atrás desse vardump, barra, barra, e essa linha de código não vai ser mais executada. Se eu voltar, atualizar a página, cadê o fluxo? Sumiu, porque tá comentado. Isso aqui é útil quando a gente quiser colocar algumas informações extras no código, sei lá, para outra pessoa ler, ou então para você não esquecer de alguma coisa. Beleza, agora vamos para o assunto de variáveis. De forma simples, uma variável é um espaço na memória que a gente pode reservar no computador para guardar um valor. Vou criar um novo arquivo aqui, junto do tipo de dados, para deixar mais organizado, chamar de variáveis.php. Que nossa tag, php, menor que, interrogação, php. Eu já fechei ela aqui embaixo, beleza. Para criar uma variável, é muito simples. O que a gente faz é usar cifrão, o nome da variável, vou colocar nome como o nome dela, que vai receber, desse sinal de igual quer dizer receber, e o valor que ela vai receber, quero que seja João, uma string João, e vou terminar com ponto e vírgula. O que eu vou fazer agora é usar o echo e diga que eu queira mostrar esse João na tela. Eu não preciso mais colocar aspas e João de novo, porque esse João já está guardado em um lugar, já está guardado em uma variável. Então o que eu posso fazer é pegar essa variável e colocar aqui no echo. Então cifrão, nome, ponto e vírgula. Se eu voltar no nosso navegador e atualizar, não acontece nada porque a gente esqueceu de trocar o arquivo, né? A gente tá no tipo de dados. Fazer o seguinte, vou apagar esse tipo de dados, vou voltar e vou clicar em variáveis. Pronto, abrimos o arquivo novo que retorna João pra gente. E cara, esse conceito de variáveis vai ser basicamente o que a gente mais vai usar se pá na programação em si, porque vão ter muitos valores que a gente vão reutilizar e ficar reescrevendo ele várias vezes não vai dar certo. Então, variáveis é muito útil. A gente pode criar mais de uma variável com outros tipos de valores, por exemplo, vou criar a variável idade, que vai receber 22, ponto e vírgula. Então, ó, vai dar um eco no nome e um eco na idade. E claro, se eu voltar, atualizar, fica um do lado do outro, mas fica, ó, João, que veio da variável nome, e 22, que veio da variável idade. Uma coisa que você precisa se atentar muito é que as variáveis são case sensitive. O que isso significa? Significa que elas são sensíveis aos maiúsculos e minúsculos. Então, se eu criar uma variável nome João e tentar exibir essa variável nome com um N maiúsculo, voltar no nosso navegador e atualizar a página, ele já dá erro. Ó, o que ele está falando? Ó, variável indefinida. Ele está acusando essa variável nome que ela não foi definida. Mas ela foi definida, olha o nome aqui. Foi, porém, ela foi definida totalmente em minúsculo. A gente pediu para exibir com um N maiúsculo. Ele não conseguiu encontrar. Então, se eu viesse aqui e colocasse N maiúsculo na definição da variável e atualizasse, aí sim daria certo. Mas os nomes das variáveis precisam estar exatamente iguais. O que tiver minúsculo tem que estar minúsculo. E o que tiver maiúsculo tem que estar maiúsculo. Uma coisa importante de se ter em mente também é que as variáveis podem ser alteradas. Por isso se chamam variáveis, porque elas variam, elas podem variar de valor. Aqui, a nossa variável idade começou com 22, mas eu posso também mudar essa variável, ó, cifrão idade, mudar ela para 23, né? O cara fez aniversário hoje, tem 23 anos agora. Se eu voltar, atualizar a página, ele dá um erro, porque eu esqueci de tirar o nome maiúsculo aqui. Pronto, voltar, atualizar, João 23. A variável começou com 22, mas foi alterada para 23 e exibida, que é 23. Então eu falei o seguinte, eu vou apagar esses trechos aqui e vamos exibir uma mensagem mais bonitinha, né? Vamos exibir uma mensagem mais formatada. Vou dar o eco, entre aspas, vou digitar muito prazer, vírgula, um espacinho, e fora da string vou colocar um ponto e depois a nossa variável nome e fechar com um ponto e vírgula. Se eu voltar no navegador e atualizar, ele mostra muito prazer, João. O que a gente fez aqui? Isso que a gente fez se chama basicamente concatenação de string. O que a gente está fazendo é pegar strings diferentes e juntar em uma só. Então a gente pegou a string muito prazer e juntou com a string nome. Então ele mistura muito prazer com um nome que é João, resultando em muito prazer, João. Porém, existe um jeito muito melhor de fazer isso, muito mais prático, que é o seguinte: ao invés de dar um echo, etc., ao invés de botar esse ponto aqui, eu vou tirar tanto o ponto quanto a variável, e dentro da string eu vou colocar chaves, abrir e fechar chaves, e dentro dessas chaves eu vou colocar a variável que a gente quer. Então, ó, cifrão nome, com uma exclamação aqui, voltar, atualizar a página, muito prazer, João. Ó, funcionou da mesma forma. A exclamação é só decoração, tá? Não precisa ter necessariamente a exclamação, não. Para exercitar, vou criar uma outra variável aqui embaixo, vou chamar de sobrenome, que vai ser Ferreira, terminar com um ponto e vírgula, e eu vou alterar esse eco para mostrar o seguinte: seu nome é, botar aqui, nome, e seu sobrenome é
Opa, errei. É chave, sobrenome. Voltar no navegador, atualizar a página e seu nome é João, seu sobrenome é Ferreira. Muito simples, cara. E atenção que esse lance de colocar variável dentro de string só funciona quando a string for com aspas duplas. Se você fizer isso com aspas simples, outras aspas, não vai funcionar, tá? Só funciona com aspas duplas. E além das variáveis, ele tem as constantes. Vou fazer o seguinte, vamos comentar todo esse trecho de código porque eu não vou mais utilizar, vou selecionar tudo. Vou apertar Ctrl, ponto e vírgula, no caso, ponto em cima, vírgula embaixo, e aí já comenta automaticamente. Caso ele botar as barrinhas atrás das linhas de código, então essas linhas não vão ser mais consideradas na execução do código. O que eu vou fazer aqui embaixo é o seguinte, vou digitar const versão, colocar 1.2, por exemplo, e ponto e vírgula, dá um eco, versão. O que a gente fez aqui basicamente foi criar uma constante. Uma constante é uma variável que não pode ser alterada. Ela funciona da mesma forma, dá um eco e versão, se eu voltar aqui e atualizar a amostra 1.2, normal, porém ele não consegue alterar essa variável, essa constante, né? Se eu colocar aqui versão igual a 3.0, ponto e vírgula, ele já vai acusar de erro, ó, unexpected token igual. Se eu voltar no navegador atualizar, também dá erro. Eu posso usar o const novamente, ó, const versão 3.0, ele não reclama de erro aqui no VS Code, mas se eu atualizar, aqui ele dá erro, ó. A constante versão já foi definida. E é uma convenção, não é uma obrigação exatamente, mas sempre que você for criar uma constante, coloca o nome dela totalmente maiúsculo, essa é uma convenção mesmo do PHP. Essa constante, você vai usar mais quando você quiser guardar algum valor que você não pretende alterar, tipo chave de API, token de acesso, versões, né, como eu fiz aqui. Esse tipo de coisa que você não vai alterar durante a execução do código, é recomendado que você use o const, né, umas constantes. Passado o assunto de variáveis, agora vamos dar uma olhada nos operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são os operadores que nos permitem fazer operações matemáticas na linguagem. Vamos ver um exemplo. Vou criar mais um arquivo aqui, chamar de operadores.php. Fazer nossa tag base aqui, menor que, interrogação, PHP, fechar aqui embaixo. Eu posso dar um eco no número 5 mais 8, ou seja, ele vai dar um eco no 5 mais 8, nesse cálculo 5 mais 8. Voltar no navegador, deixa eu voltar aqui para trás, para ele já mostrar nossa lista de arquivos. Abrir o operadores.php. Abrindo operadores.php, ele mostra o número 13, ou seja, 5 mais 8 é 13. Para facilitar, vamos criar umas duas variáveis aqui, num underline A. Esse num A vai receber o valor 4. Vou criar outra variável, num underline B, que vai receber o valor 6, ponto e vírgula em tudo aqui. Então, assim, temos duas variáveis, deixa eu pegar esse cálculo aqui, temos duas variáveis, o número A e o número B. O número A, que é 4, e o número B, que é 6. Agora vamos fazer uma festa de ecos aqui. Eco, cifrão, num underline A, mais cifrão, num underline B. Ou seja, ele vai somar o número A com o número B e vai mostrar usando o eco. Deixa eu voltar, atualizar a página e 10. 4 mais 6 é 10. Posso fazer isso com outros operadores também. Eco, num A, menos, num B, eco. Mas para não ficar tudo um do lado do outro, vamos ver um de cada vez. Eu vou comentar esse aqui, botar barra. Ó, o num A menos num B vai dar menos 2, né? Porque 4 menos 6 é menos 2, claramente. Pode inverter a ordem e botar o num B menos o num A, voltar, atualizar a página e traz 2 pra gente. Comentar aqui. E pode multiplicar usando o asterisco. Então, ó, eco num A multiplicado por num B. Voltar, atualizar e 24. Para dividir, a gente usa o barra. Então, eco num A barra num B. Ponto e vírgula, atualizar e 0.66666, um número enorme, né? E esses são os operadores básicos do PHP. Ou seja, o mais que é para somar, o menos que é para subtrair, o asterisco que é para multiplicar e o barra que é para dividir. Existem outros, mas por enquanto vamos focar apenas nos básicos, porque a gente não quer complicar muito assim no começo, né? Uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: para não ter que ficar escrevendo eco o tempo todo, a gente pode usar o PHP Short Tag. Fora dessa tag PHP que eu criei aqui, eu vou criar outra tag. Sim, você pode criar várias tags PHP, não se limita a uma só, que ao invés de colocar PHP, eu vou colocar igual. E nesse igual, eu vou colocar num A mais num B. E eu vou fechar a tag. Isso aqui é basicamente uma tag encurtada. A gente não precisou colocar eco e só precisou colocar esse igual. Quando a gente coloca esse igual, quer dizer que a gente está inserindo alguma coisa diretamente, sem precisar do eco. Voltar no navegador, atualizar e mostra 10. Num A mais num B é 10. E a gente só pode colocar só uma linha aqui, tá? No caso que é esse cálculo aqui. Não precisa do ponto e vírgula também, que já é uma mão na roda. Então fica com essa dica aí. Então basicamente é isso. Esse vídeo teve bastante conteúdo e, cara, pra ser sincero, talvez você não tenha aprendido nada. Tudo que você fez até agora foi copiar os meus exemplos e compreender o que eu expliquei. Mas você só vai aprender de verdade quando colocar a mão na massa e praticar. Porque convenhamos, ninguém aprende a tocar piano vendo vídeo de gente tocando piano. Então eu decidi criar alguns exercícios para você exercitar seu conhecimento. Eu vou passar os exercícios e resolver ainda nesse vídeo. E não esquece de comentar se você conseguiu ou se tiver alguma dúvida. Bora lá. Cria uma pasta aí chamada exercícios. A gente vai colocar todos os exercícios lá. Dentro da pasta, cria o arquivo exercício1.php e use o vardump para exibir os tipos de dados dos seguintes valores: a frase PHP é legal, o número 2025 e o número decimal 3.14. Segura o exercício
exercício, cria um arquivo chamado exercício2.php e dentro dele cria uma variável chamada aula e atribua o valor PHP básico. Cria uma outra variável chamada aluno e atribua o seu nome. Exiba uma frase como olá, aí mostra seu nome, seja bem-vindo à aula de PHP básico. E o terceiro exercício, cria um arquivo chamado exercício3.php e crie duas variáveis com os números inteiros. Você pode chamar a variável de num A ou num B, como você quiser, e exiba os resultados da soma, subtração, multiplicação e divisão desses números. E use uma frase para mostrar os resultados. Por exemplo, a soma de 3 e 7 é 10. Não que você tenha necessariamente colocar 3 e 7, mas só de exemplo. Tá, vamos fazer aqui, criar uma pasta, chamar de exercícios. Dentro da pasta exercício, colocar nosso primeiro exercício. Exercício 1.php. No exercício 1, é extremamente simples criar a nossa tag aqui, php vardamp, php é legal, ponto e vírgula, fechar a tag aqui embaixo, vardamp 2025 e vardamp 3.14. Voltar no nosso navegador, deixa eu voltar para trás aqui em Square Cloud, que ele já vai mostrar o nosso diretório de exercício. Vou clicar aqui no nosso diretório de exercício e mostrou o nosso exercício número 1. Vamos clicar e tá aqui o resultado do nosso exercício. Próximo, criar o exercício número 2, exercício 2.php. Beleza? Vamos começar a tag do PHP, fechar a tag aqui embaixo, criar a variável aula, que vai receber o valor PHP básico, escrevi tudo errado aqui, básico, variável nome vai ser Irlan, e sim, o nome é Irlan, prazer te conhecer, e vamos exibir usando o eco, olá, aí a variável nome, opa, coloquei aqui fora, nome, seja bem-vindo à aula de, e colocar a variável, eu tô errando sempre o cifrão aqui, a aula de aula, ponto e vírgula, olá, variável nome, seja bem-vindo à aula de variável aula, vamos executar aqui no navegador, opa, calma, tem que voltar, né, voltar, exercício 2. E olá, Irlan, seja bem-vindo à aula de PHP básico. Maravilha. Criar nosso último exercício de hoje, exercício 3.php. E aqui já vai ser mais específico, né? Vamos criar essa tag PHP, fechar. Criar a variável A, que vai começar com 7, e a variável B, que vai ser 3. Não, vai 4, vai ser 4. E vamos mostrar os resultados das operações com ele. Primeira soma, a gente pode fazer o seguinte. Echo, a soma entre A e B é igual a, e aqui eu errei o cifrão de novo, o cifrão vai dentro da chave, é igual a, para exibir a soma, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, resultado, opa, botar o cifrão, né, resultado, underline, soma, recebe A mais B, ponto e vírgula, outra variável, resultado, underline, subtração, que vai ser o A menos B, e o resultado, multiplicação, que vai ser A asterisco B. E por último, resultado divisão, que vai ser A dividido, no caso barra, por B. Agora é só criar os eco aqui, né? Colocar aqui a variável resultado, underline, soma, e o mesmo para os outros. Eco, tem some aqui, a soma. A subtração entre A e B é igual a resultado, underline, subtração. Bota mais 2. Eco, a multiplicação entre A e B é igual a resultado, multiplicação. Feita, calma, multiplicação. As variáveis não podem ter acentuação, tá? Então, só escrever multiplicação sem acento. E por último, eco, a divisão entre A e B é igual a resultado, divisão. Fecha com um ponto e vírgula. Tá reclamando de alguma coisa aqui? O que é? Ah, tá, eu esqueci do ponto e vírgula aqui em cima. Fechou? Maravilha. Vamos testar. Deixa eu voltar aqui pro exercício 3. Voltar 1. Exercício 3. Ó, a soma entre 7 e 4 é igual a 11. A subtração entre 7 e 4 é igual a 3. A multiplicação entre 7 e 4 é igual a 28. E a divisão entre 7 e 4 é igual a 1.75, cara. Tranquilo, tranquilo. E chegamos ao fim de mais uma aula. E hoje o conteúdo foi longo, hein? Então, cara, compartilha esse vídeo com quem quer aprender também. Não esquece de deixar o gostei se foi útil pra você. E comenta o que você achou. Agradeço a você que viu até aqui. Muito obrigado mesmo e até logo.